Boa tarde, sétimo ano, meus queridos alunos. Sexta-feira, hoje nós vamos falar sobre misturas, tá? Lembre-se que na aula passada nós falamos sobre substâncias. Eu pedi para que vocês enviassem para mim o que eram substâncias, os tipos de substâncias e classificando esses tipos de substâncias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as chamadas misturas. O que vem a ser uma mistura, tá? Misturas são produtos da união mecânica de substâncias. Essas substâncias dadas em aulas passadas. Substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Sem a mudança na natureza química desta substância, de suas ligações. E, portanto, cada constituinte retém suas propriedades físicas e químicas. Então, quando você mistura água e sal, eu vou ter água com sal, mas a água continua sendo água e o sal continua sendo água. Continua sendo sal. Ou seja, cada um continua tendo a sua propriedade. A água continua tendo propriedade da água, o sal continua tendo propriedade do sal. Água e óleo, eles não vão se misturar. A água continua sendo água, com suas propriedades físicas, e o óleo continua tendo suas propriedades. No entanto, as propriedades físico-químicas de uma mistura, tais como seu ponto de fusão e ponto de ebulição, podem diferenciar. Por quê? Quando você mistura determinada substância, você altera o peso. Ao alterar esse peso, você está alterando propriedades físicas como o ponto de fusão. Lembre, quanto mais substância eu tiver, quanto mais átomos eu tiver na minha molécula, mais energia, mais calor eu vou ter que fornecer para que essas ligações químicas elas sejam rompidas. Tá? A sua densidade, que é o peso, tá, em relação a um determinado líquido, eles também vão alterar. Então, quando você mexe nessas propriedades físico-químicas, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, você tem uma alteração nesses tipos de misturas, tá? Com seus componentes. As misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e em misturas do tipo heterogêneas. Homo está dizendo único, hetero está dizendo diferente. Então, homogênea, formação única. Hetero, formações várias, tá? Então, quando você tem uma mistura homogênea, nós dizemos que essa mistura é denominada de uma solução. Então, toda solução é uma mistura homogênea. Porém, a gente tem que especificar que nem toda mistura homogênea ela vai ficar eternamente uma solução. Porque se você mexer no ponto de fusão e ebulição, as misturas homogêneas, elas podem se transformar em misturas heterogêneas, tá? As misturas homogêneas são aquelas soluções que vão apresentar uma única fase na sua estrutura, onde nós podemos visualizar ou podemos delimitar. Então, quando você olhar para a mistura, ela vai ter apenas uma única fase, do começo ao fim. Ao você olhar, ela vai ser sempre única. As misturas heterogêneas são aquelas misturas que vão apresentar mais de uma fase. Então, ao você olhar, ao você observar essa mistura, ela vai ter mais de uma fase, mais de uma componente na sua estrutura, tá? Então, as misturas podem ser homogêneas e as misturas podem ser do tipo heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas constituídas por duas ou mais substâncias comestíveis que se unem e você não consegue identificar. As misturas heterogêneas são aquelas que você não consegue misturar. Aí aqui eu trouxe um exemplo para você, tá? Coloquei aqui, ó. Observe. Eu coloquei esse exemplo aqui, que é uma mistura heterogênea, onde você tem óleo e água. Ela não se mistura, tá vendo? Nessa mistura ela tem duas fases. Fase é cada um dos componentes que nós podemos visualizar. Aqui você tem a mistura homogênea, água e álcool se misturou. Ela tem uma única fase em toda a sua extensão, tá? Então, meus queridos alunos, leiam, estudem isso aqui e para amanhã, sábado, vocês irão fazer um exercíciozinho. Esse exercício de sábado, eu coloquei aqui para você, tá aqui. Vocês vão classificar para mim, tá? Os tipos, né, de separação de misturas. Então, vocês vão olhar e vão classificar como eu posso separar as misturas homogêneas e como eu posso separar as misturas heterogêneas, tá ok? Então, separação de mistura homogênea e heterogênea. Obrigado, uma boa tarde para vocês e até a próxima.